Bom dia, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um encontro, nosso encontro hoje será de história. Nós vamos continuar falando no capítulo 3 sobre o Brasil rural. Okay? Então, galerinha, vamos dar continuidade. Na página 249, nós vamos falar sobre o Brasil dos engenhos. Mas o que é os engenhos, né? Os engenhos eram grandes propriedades produtoras de açúcar e esse nome era dado a toda a propriedade formada pelos canaviais, ok? A casa do engenho, onde era feita a produção do açúcar, a casa grande ou residência do senhor do engenho e sua família, a senzala, usada como habitação dos escravos, e a capela. E como funcionava a casa do engenho, né? Moenda, onde a cana era moída para a extração da garapa, fornalhas ou caldeiras, onde a garapa ou caldo de cana era fervida e purificada em tachos de cobre, tendal das forças, nele o açúcar era condensado, casa de pulgar, nela o açúcar era branqueado, separando-se do tipo mascavo, escuro, daquele de melhor qualidade, que depois era colocado para secar. Então, depois de pronto, o produto era pesado, separado conforme a qualidade e colocado em caixas de até 50 arrobas, ou seja, cerca de 750 quilos. Só então era exportado para a Europa. Os engenhos se tornaram o centro da economia colonial. Seus proprietários, os seus senhores de engenho, formaram uma elite com enormes poderes sobre a população que vivia à sua volta. O açúcar brasileiro passou a ser consumido em todo o mundo, mudando hábitos de alimentação e fazendo as fortunas de alguns produtores e muitos comerciantes. Nos engenhos, os africanos eles eram escravizados e realizavam a maior parte dos trabalhos. A produção do açúcar era a atividade econômica mais importante da colônia, porque trazia lucro para os fazendeiros, os comerciantes e para a metrópole. Você acredita? E a produção do açúcar envolvia muitas pessoas, e a maior parte do trabalho era realizado por escravos. Que triste, né? Muito triste. E aí eu quero compartilhar com vocês, né, de acordo com essa imagem que vocês estão observando aí, né, a imagem de um engenho, aí na página 249, observe, né, as pessoas que estão trabalhando nesse lugar, né, se você consegue observar, né, se eles estão usando, né, equipamentos de segurança. Observe, né, essas pessoas, né, são os escravos. Eles estão usando equipamentos de segurança. Observe as vestimentas deles e os acessórios. E certamente não existe, né, a presença de equipamentos de segurança, certo? Desses que estão trabalhando no engenho. Agora, observe também que os trabalhadores escravizados, eles não usam calçados. Observem que eles estão descalços. Sabe por que isso? Isso era para diferenciá-lo dos outros membros da sociedade colonial. Ou seja, aquele indivíduo, né, que estava descalço ali no engenho, no trabalho, isso identificava-o como escravo. Então, ele ficava separado, diferente, né, dos outros membros da sociedade colonial. Né? E os animais, eles estão transportando, né, levando a cana-de-açúcar até a moenda, né? E nesse lugar, onde a cana ela é moída pelos escravos, até liberar um caldo, né? O caldo da cana era levado até as caldeiras e passava por vários processos, até virar açúcar, né? E o açúcar, ele tinha um valor muito alto. O valor do açúcar era assim, hoje a gente consegue comprar, né, o açúcar no mercado, mas naquela época o açúcar valia ouro. Você acredita nisso? 249 vai falar sobre a monocultura. O cultivo da cana para a produção de açúcar foi por muitos anos a única atividade agrícola praticada em larga escala na colônia. Chamamos esse tipo de cultivo exclusivo centrado em um único produto de monocultura,
ok? Mas isso também apresenta, né, esse processo, ele apresenta vários problemas, né, como o desgaste do solo, a dependência comercial com os outros países. Então, ele traz impactos, né, na verdade, ambientais, né, como o empobrecimento do solo, o desmatamento da vegetação natural, o consumo excessivo de recursos naturais em projetos de irrigação e ameaça à biodiversidade. Além disso, a monocultura causa problemas sociais com o êxodo rural e o aumento de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, causando então prejuízo para a humanidade. Na página 250 vai falar sobre a mão de obra africana. Então, entre 1530 e 1850, chegaram ao Brasil cerca de 4 milhões de pessoas, vindo de diferentes lugares da África. Elas eram compradas e trazidas ao Brasil para trabalhar sob regime escravo, é isso mesmo, regime escravo, nos engenhos de cana-de-açúcar, nas áreas de mineração e, posteriormente, no cultivo de café. Essas pessoas exerciam diferentes funções. Homens e mulheres trabalhavam nas plantações, nos engenhos. As mulheres também cuidavam da casa e eram mucamas ou amas de leite. Elas ajudavam a criar os filhos dos senhores de engenho. Algumas pessoas eram usadas no transporte de mercadoria. Você acredita nisso? Pessoas eram usadas no transporte de mercadoria. A cultura dos africanos escravizados, línguas, ritos, danças, cantos, se misturou à nova sociedade que estava se formando no Brasil. A cantoria marcava o ritmo das enxadas nas plantações, das passadas enquanto carregavam móveis, entre outras situações. Né? Os escravos, os africanos influenciaram bastante na formação do nosso país. As línguas africanas, por exemplo, incorporaram-se ao português. Por exemplo, bengala, cachaça, cafuné, camundongo, muamba e quitanda são exemplos de palavras de origem africana que foram incorporadas ao nosso vocabulário. Mas aconteceu também as lutas e resistências, porque os africanos eles resistiam à escravidão de várias formas. Então a rebeldia também fazia parte da realidade da escravidão. Recusar-se a trabalhar, fugir, envenenar-se, matar os senhores, estragar as máquinas. Mas a forma mais organizada de resistência foram os quilombos, né? Comunidade formada por escravos fugitivos, onde se escondiam também indígenas e brancos, ok? Então, os africanos e os seus descendentes que foram escravizados não aceitavam de jeito nenhum a condição de escravos e eles lutaram de diversas formas contra a dominação a que foram submetidos, certo? Eles resistiam à dominação, por exemplo, preservando costumes africanos como a religião, as músicas e as danças, ou seja, preservando a sua cultura. Falando ainda sobre a escravidão no Brasil, iniciada com a expansão da lavoura canavieira, ainda na primeira metade do século XVI, perdurou até o final do século XIX. Foram quase 400 anos de violência, de sofrimento e humilhação a que foram submetidos homens, mulheres e crianças. Essa longa e triste história começou ainda na África, antes de 1500. Quando os portugueses aportaram no continente africano, começaram a escravizar os negros para trabalhar em Portugal ou em algumas de suas ilhas do Atlântico. Com armas de fogo, atacavam as aldeias e capturavam homens, mulheres e crianças. Mas logo essa prática passou a ser, infelizmente, executada por alguns grupos africanos que colaboravam com os portugueses. Então, com o desenvolvimento da lavoura canavieira, o tráfico negreiro transformou-se em um excelente negócio para o governo e para os comerciantes de Portugal. Na África, os escravos eram trocados por armas de fogo, munição, tecidos, sal, açúcar, aguardente e fumo. No Brasil, eram vendidos por um alto preço. Após serem marcados com um ferro em brasa,
nos braços ou nas pernas ou no peito, eram acorrentados e amontoados nos porões dos navios, conhecido como tumbeiros, uma referência à tumba, ou seja, sepultura. Muitos não resistiam à viagem, que chegavam a durar até 4 meses. A página 252 vai falar sobre as comunidades quilombolas. Em 1888, a escravidão teve fim no Brasil, mas muitos descendentes de africanos continuaram a viver nas comunidades quilombolas. Grande parte dessas comunidades ainda está em processo de reconhecimento pelo governo federal. O reconhecimento dessas áreas é de extrema importância, pois além de assegurar o sustento de muitas famílias, garante a preservação da cultura, das tradições e do modo de vida dos afrodescendentes quilombolas. Os locais de refúgio mais procurados pelos africanos escravizados, que escapavam dos maus tratos e do trabalho forçado, eram os quilombos. Nesses locais, os africanos se abrigavam e criavam novas relações sociais. Os quilombos estavam organizados em comunidades. Com o fim da escravidão, algumas dessas comunidades foram mantidas e atualmente são habitadas por brasileiros livres, descendentes dos africanos escravizados. Esses descendentes são chamados quilombolas, né? E os quilombolas preservam parte da cultura africana, como culinária, danças, músicas, religião e atividades econômicas, como a agricultura. O quilombo é um local de refúgio, principalmente dos escravos que estavam fugindo das fazendas na época da escravidão. Então, o quilombo tem toda uma questão histórica da cultura negra africana. No Brasil, é preciso ser muito bem debatida e respeitada, porque hoje em dia, depois de muito tempo, muitos anos de ter acabado a escravidão, o território, as tribos, as comunidades produzem muito, e a produção artística e a agricultura familiar também é muito viva entre eles. E ainda na página 252 vem apresentando 2 exemplos, né? Primeiro, o grupo de samba de roda quilombo em comunidade quilombola em Laranjeiras, Sergipe, 2013. Segundo, uma festa de São Sebastião no quilombo da Barra local em Rio de Contas, Bahia, 2014. Ok? Na página 253 também tem mais 2 exemplos. Quilombolas, artesãs, casa de farinha do quilombo fazenda, certo? E crianças quilombolas jogam capoeira durante festa de cultura afro em comunidade quilombola em Araruama, Rio de Janeiro. Olha que legal! Olha que legal! No nosso estado, pessoal. Você já tinha ouvido falar das comunidades quilombola? Conte aos colegas. Como você não vai poder contar aos colegas nesse momento, né, você pode estar registrando a sua informação, né, e depois nós vamos ter, eu creio que teremos a oportunidade de compartilharmos, certo? Então, atualmente, diversos aspectos da cultura de origem africana estão presentes em nosso dia a dia, né? Então, a resistência desses povos à condição de escravidão foi fundamental para manter vivas suas tradições ao longo dos anos. Página 254 vai falar sobre a formação de latifúndios e o direito à terra. Então, em 1534, o governo português ele decidiu ampliar a colonização e dividiu, né, o território em 15 grandes lotes de terra, denominados capitanias hereditárias. Então, essas capitanias elas foram doadas a nobres e comerciantes portugueses para que eles colonizassem o território com os seus próprios recursos, certo? Então, ao receber uma capitania, o donatário ele assumiu o compromisso de tornar esse território produtivo. Assim, para cumprir seu dever, os donatários dividiam as capitanias, entregando grandes extensões de terra a pessoas que tinham recursos para explorá-las, certo? Então, esse foi o primeiro modelo de divisão das terras da colônia, que deu origem aos primeiros latifúndios no Brasil. Latifúndios são grandes extensões de terra improdutivas ou pouco produtivas, que pertencem a apenas uma pessoa ou apenas a uma família. Ao longo dos anos, os latifúndios permaneceram como um dos principais modelos de propriedade agrícola no Brasil. Assim, a maior parte das terras de nosso país continuou concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então, vamos observar o gráfico.
a distribuição de terras no Brasil em 2006. Então, aqui está apresentando 3 distribuições, né? 3 porções, podemos dizer assim. Então, a primeira é propriedade pequenas, a segunda, propriedade médias e a terceira, propriedade grandes. Né? Então, nós temos 3 porcentagens diferentes. Então, a primeira propriedade pequena, ela está distribuída em 20%. Propriedade média em 35% e propriedade grande em 45%, ok? Então, tem 2 questões na página 254. Primeira, segundo o gráfico, que tipo de propriedade ocupa a menor parte das terras no Brasil? Será que é a pequena, média ou grande? E que tipo de propriedade ocupa a maior parte de terras? Ok? Na página 255, né, tem aqui uma manifestação, podemos dizer assim. Por causa da má distribuição de terras no Brasil, houve em diferentes épocas movimentos de pessoas que se posicionaram contra o sistema de latifúndio e se organizaram para lutar pelo direito, né, à terra. Então, aqui está apresentando alguns desses movimentos, certo? As ligas camponesas surgiram na década de 1940, reivindicando a reforma agrária. Ou seja, uma política que tivesse como objetivo a distribuição de terras entre os trabalhadores, né? Ao lado, né, a imagem, trabalhadores das ligas camponesas reunidos em Recife, Pernambuco, em 1970, certo? Então, apesar dos movimentos pela distribuição de terras, muitas famílias de agricultores ainda vivem em condições precárias, pois não possuem terras onde possam trabalhar para garantir sua subsistência. De acordo com as leis de nosso país, as terras consideradas improdutivas devem ser distribuídas com o objetivo de promover uma divisão mais justa das terras brasileiras e também de garantir que elas sejam cultivadas. No entanto, o cumprimento dessas leis enfrenta forte resistência de grupos que defendem a manutenção da estrutura agrária do país, ou seja, da concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, mesmo em condições de improdutividade. Por isso, a sociedade civil e os membros de movimentos sociais continuam a lutar para que os direitos relacionados à distribuição de terras sejam respeitados, ok? Então, na página 251, tem atividades a serem realizadas. Então, primeiro, complete a cruzadinha a seguir com as palavras adequadas. A. Local onde ocorria a produção de açúcar. B. Cultivo exclusivo de um único produto agrícola. C. Produto produzido nos engenhos e comercializado pelos portugueses, gerando alto lucros. Lembra que nós falamos sobre isso? Lembra que naquele período, né, se retratando a essa época, ele valia ouro. E hoje nós temos mais acesso, né, inclusive adoça a vida de muitas pessoas, certo? Letra D. Pessoa trazida da África para realizar trabalhos forçados no Brasil. Letra E. Comunidade formada em meio às matas por escravizados fugidos, ok? Na página 256, também você tem uma atividade para realizar, certo? Então, diz assim, primeiro, leia as manchetes abaixo e faça as atividades a seguir. Símbolos de resistência, quilombos, preservam cultura negra em PE. Vamos lá, quero ver se você sabe o que isso significa. Mais da metade da população quilombola convive com a fome no Brasil. Entre a floresta e a praia, quilombo briga pela posse da terra. Então, A. Associe cada manchete com o assunto abordado. A situação de nobreza e de fome atinge muitas comunidades quilombolas no Brasil. Muitas comunidades quilombolas ainda lutam pelo direito do reconhecimento de suas terras. As comunidades quilombolas preservam a cultura dos descendentes dos antigos moradores dos quilombos. B. Por que é importante
para as comunidades quilombolas terem suas terras reconhecidas. Utilize a manchete A para justificar a sua resposta, ok? Então, aqui na primeira manchete, na manchete A, tem uma sigla, né? E eu quero ver se você sabe que sigla é essa, tá bom? No 257, nós chegamos ao final do nosso capítulo. Então, agora vamos relembrar o que nós estudamos sobre o Brasil rural. Então, nós estudamos sobre a chegada dos portugueses ao atual território do Brasil, que deu início a um longo processo de alteração nas paisagens brasileiras, né? E a paisagem da Mata Atlântica foi uma das mais afetadas pelo processo de ocupação e pela exploração do atual território brasileiro iniciado pelos portugueses. Então, parte do território brasileiro pertence por direito aos povos indígenas, porém, infelizmente, muitos indígenas ainda precisam lutar para que suas terras sejam demarcadas. Os portugueses eles passaram a produzir açúcar no Brasil, né, e a partir de 1530, essa produção foi a principal atividade econômica da colônia por muitos anos, né, valendo muito, um pouquinhozinho, uma pouca quantidade de açúcar representava muito dinheiro, ok? Compensando assim o embarque e a longa travessia nas caravelas, né, nas viagens. Muitas pessoas escravizadas que trabalhavam nos engenhos, certo? Elas fugiam, formando os quilombos, várias dessas comunidades existentes ainda hoje, né? Até hoje existem. E as comunidades quilombolas, elas apresentam algumas características comuns, como a manutenção e a valorização de tradições culturais e artísticas dos povos trazidos da África para o Brasil. Há também muitas tradições católicas, além de influências indígenas. E essas comunidades já existem há bastante tempo, porém nem todas são identificadas e tituladas, ou seja, com documento oficial de propriedade dos quilombolas, emitido pelos órgãos governamentais responsáveis.